Olá, amores e amoras, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu mais novo canal, Café e Rivotril. Um canal que eu criei com o intuito de contar vivências, contos e histórias assombrosas vividas por nós. Bom, esse é um vídeo teste, né? É o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui e eu quero saber de vocês, né? Quero ver como é que vai ser a receptividade de vocês em relação a ele. Como eu falei, é um vídeo teste, então eu ainda tô sem a aparelhagem correta para isso, mas tentei deixar aqui um clima legal com algumas coisas, incluindo o Rivotril que tá ali. Enfim, gente, como eu falei, é um vídeo teste, eu quero ver como é que vai ser a receptividade de vocês. Eu também vou deixar aqui na descrição um e-mail onde você pode me mandar o seu relato, a sua história, se quiser que eu leia aqui para as pessoas conhecerem, né? Então, nada mais justo do que começar com uma vivência minha, né? Uma coisa que aconteceu comigo. Então, bora pro vídeo? Bom, gente, como eu falei, essa vivência foi minha com o meu marido. Isso já tem pelo menos uns 18 a 19 anos, né? Que eu passei por isso. Foi logo que a gente se casou. Que a gente não se casou, a gente foi morar junto, né? Alugamos uma casa e fomos morar junto. E, gente, pasmem, essa casa que nós fomos morar é um dos lugares mais assombrados que eu já visitei. E olha que eu já visitei vários lugares, tá? Gosto um pouquinho só dessa temática. Mas quando eu e o Jason, né, meu esposo, resolvemos morar junto, a gente alugou uma casinha. E só para contextualizar e vocês conseguirem entender, os proprietários moravam no térreo e no primeiro andar eles fizeram uma casa para uma filha e uma casa para outra filha, tá? Aí o que acontece? As filhas casaram, foram embora e eles alugaram esse espaço. Então uma pessoa morava na primeira casa e eu morava na segunda. A gente tinha que subir uma escada, passava pela primeira casa para chegar na segunda, que foi a que eu aluguei. E, gente, essa casa, eu sentia tanta coisa nela, eu não conseguia ficar dentro da casa. Eu me sentia mal de ficar lá. E eu sempre via vultos, ouvia vozes, risadas, coisas muito estranhas. E, assim, essa casa, ela era pequena, ela era um quarto, sala, cozinha, né? Tipo uma kitnet. No fundo, era um terreno, ainda é um terreno lá, cheio de mato e coisa do tipo, tá até mais evoluído hoje, mas ainda tem um terreno lá no fundo. E assim, eu escutava muitas coisas, eu me sentia observada o tempo todo, sabe? O tempo todo, nunca parecia que eu tava sozinha em casa. E lá a gente brigava muito, nossa, a gente não podia se ver dentro de casa. Um exemplo, se eu colocasse uma vassoura num lugar e o Jason tirasse, colocasse em outro lugar, já era um motivo de briga, uma discussão assim, terrível. E aí, a gente comprou, foi bem na época que começou a surgir, sabe, os celulares com câmera e tal, e a gente comprou um celular que tinha uma câmera até ok, pra aquela época era uma câmera muito boa, né, e eu resolvi tirar uma foto pra recordar de como tava montada a minha salinha, né, gente, vocês sabem, no início, quando a gente começa tudo, a gente quase não tem móvel, então a gente quer registrar, a gente fica feliz com qualquer conquista, né, e eu tinha comprado um sofazinho, assim, pequeno, e coloquei lá, a gente colocou lá na sala e tal. Então, a porta de entrada ficava aqui atrás de mim, do lado de cá a cozinha, então aqui tinha uma parede que é onde ficava o sofá. Eu tirei a foto assim, eu peguei o celular, botei o celular aqui assim e tirei uma foto. E, gente, eu juro, eu procurei essa foto no meu Facebook e no Drive, em qualquer lugar pra ver se eu achava pra conseguir mostrar pra vocês. Infelizmente eu não consegui achar, mas, gente, nessa foto apareceu, se eu não me engano, foram 4 ou foram 5 espíritos. Gente, dava pra ver nitidamente que eram pessoas que estavam ali. Fantasmas, no caso, né? Um bem perto, assim, da foto, assim, da câmera, ou seja, ele tava quase que na minha cara. Tinham 2 ou 3 que estavam no sofá e tinha um aqui no canto. E, gente, dava pra ver direitinho. Tinha homem e tinha mulher. Eu lembro que eu fiquei tão assustada, e foi de noite, isso. Essa foto eu tava sozinha em casa. Eu fiquei tão assustada com essa foto. Eu mostrava ela pra todo mundo e falava, gente, não é possível, isso foi na minha casa.
E daí só foi aumentando as sensações, as brigas, os vultos. E aí a gente resolveu que não ia mais ficar lá, porque eu não aguentava mais. Quebrava copo, quebrava prato, panela caía, era... Enfim, a gente conseguiu arrumar uma outra casa em um outro bairro e se preparou para se mudar, né? Quando a gente foi fazer a mudança, a gente embalou tudo, né? Todas as coisinhas, roupas, as coisas, itens de cozinha, desmontou guarda-roupa, desmontou cama, esse tipo de coisa. E a gente ia se mudar no dia seguinte. Então eu coloquei as coisas, várias sacolas, sacos e tal, e tava tudo amontoado na sala. A gente foi dormir pra fazer a mudança no dia seguinte. E, gente do céu, vocês não têm noção. A noite inteira a gente ouvia passos da cozinha pra sala. A porta do quarto ficou fechada, né? Passavam da sala pra cozinha, da cozinha pra sala. E aí a gente escutava riso de criança. Às vezes uma risada mais adulta, né? E barulho de mexendo nas sacolas, assim, sabe? Fazendo... como se estivesse futucando. E isso durou a noite toda. Eu só consegui dormir um pouco, porque meu marido botava a mão assim, ó, e ficava tampando o meu ouvido pra eu não ficar ouvindo, mas foi a noite inteira. No dia seguinte que a gente fez a mudança, tudo parou. A gente voltou ao normal, não tinha mais briga, eu não tinha mais aquela sensação, aquela agonia. Eu conseguia ficar em casa, uma coisa que eu não conseguia nessa primeira casa que a gente ficou. E depois eu até fiquei sabendo que aquele terreno, o terreno onde essa casa foi construída, ele era um terreno de herança, então tinha briga entre as pessoas, né, os herdeiros. Tinham brigas, já tinham acontecido algumas coisas naquele terreno ali na parte de trás, encontraram algumas coisas, né, que acho que eu não posso falar aqui no YouTube, porque senão pode cair o vídeo, mas explica muita coisa a quantidade de espíritos que eu vi. E, gente, eu queria tanto achar essa foto pra mostrar aqui pra vocês, mas infelizmente eu não consegui achar. Enfim, esse foi o primeiro relato, primeira conversa, né, primeira história. E eu vou postar aqui, eu quero saber um feedback de vocês. Lembrando que, por ser um vídeo teste, eu ainda vou fazer adaptações, né? O cenário ainda vai ser mais bonitinho, mais arrumado. Vou estar com um microfone bom, porque o meu microfone aqui eu testei, ele não presta. E caso você queira mandar sua história, seu relato, para que eu leia e poste aqui, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição. Vocês podem mandar. E me falem o que vocês acharam, se gostaram, se eu realmente devo continuar, ou se... Ah, Kátia, não quero saber dessas histórias não. Tá bom? Ó, um beijo, obrigada por ficar até o final do vídeo e deixa aí o seu comentário.